prazer enorme voltar aqui falar com vocês. Eu vou mediar essa mesa e a gente vai tratar aqui como última, mas não menos importante, tema do nosso Inovatic, desses 3 dias que nós tivemos uma jornada aí de debates muito importantes, né? O Inovatic é um evento que a gente faz voltada, com os olhos sobre o mercado de ISPs. Obviamente, a gente tem também a participação dos grandes operadores, porque eles também têm ou serviços ou estão se movimentando também nessa direção de buscar parcerias ou mesmo saber a atuação deles como competidores, né, também desse mercado, que o mercado brasileiro é um mercado muito dinâmico, né? E então foram 3 dias, essa é a última mesa, mas tenho certeza que fecharemos com chave de ouro esse nosso congresso aqui. Esse que nós estamos fechando agora foi voltado muito para os provedores, tanto nas mesas como o foco para os provedores regionais, as operadoras regionais da região Norte e Nordeste. Em novembro, nós faremos um novo Inovatic, também virtual, com foco nos provedores da região Sul-Sudeste, onde também eles são muito ativos e também tem muitos interesses lá configurados, né? A gente está agora, nessa mesa, nós vamos tratar do Open Run, com foco sobre quais são os benefícios desta novo, não falo padrão, tecnologia, movimento, mas a gente vai esclarecer isso aqui nessa mesa, que é uma nova tendência, pelo menos tecnológica global, e a nossa abordagem vai ser até que ponto essa nova tendência tecnológica, essa proposta tecnológica ajuda nos negócios desses operadores regionais também, tá? E nós temos então aqui o prazer de reunir um time super seleto que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre essa questão. É um prazer enorme. Eu trago aqui a Marta Soares, ela é presidente do Dynamic Spectrum Alliance. Ela vai falar um pouquinho para a gente o que é esse fórum. A Marta, ela é engenheira eletrônica e já foi a diretora-geral da Agência Nacional de Espectro da Colômbia, e desde 2018 participa como especialista do Fórum Econômico Mundial, e hoje ela preside esse fórum importante para definir todas as questões, padrões e posicionamentos desta tecnologia. Temos aqui também, não pela ordem alfabética, mas pela ordem do meu papelzinho, o José Felipe Otero. Ele está com mais de 3 décadas com experiência no mercado de telecomunicações. Ele atualmente é o vice-presidente da 5G Américas para a América Latina e Caribe. Muito prazer, muito obrigado, Otero, você está aqui. E também para contribuir para a nossa reflexão aqui, nós temos o Giuseppe Marrara. Ele é o diretor de Relações Governamentais da Cisco do Brasil. A Cisco é uma empresa que está bastante atuante neste movimento, né? Ele tem muita novidade aí para contar para a gente também. E ele se formou, ele é meu conterrâneo aqui da cidade, se formou pela UNB, na Engenharia Elétrica, exerceu funções de presidente adjunto e diretor de Relações Governamentais da Motorola, trabalhou na HP, Intel, enfim, é muito atuante no setor com mais de 25 anos. E também o Evaí Galardo, ele é diretor de tecnologia da Abranet e é fundador de uma empresa chamada Querax Telecom e consultor em estratégia de parcerias da Embraer X no projeto Beacon nos Estados Unidos, né? É engenheiro formado pelo ITA e com mestrado pela Universidade de Harvard. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E eu sei que a nossa mesa tem 2 que falam espanhol e um portunhol perfeitos, então não temos uma tradução simultânea, me desculpem, mas a gente vai certamente
discutir calmamente todas as questões aqui colocadas. Então, para abrir os nossos debates, quem quiser fazer pergunta é só mandar pelo chat que eu endereço aos participantes. E para abrir, então, o nosso debate, eu convido a Marta para falar um pouquinho o que é esse fórum da Dynamic Spectrum Alliance e qual é a proposta de vocês. Por favor, Marta, obrigada e boa tarde. Oi, muito obrigada, Miriam, pelo convite. É muito prazer estar aqui com vocês. E, bom, a aliança, a DSA, então, o nome é em inglês, Dynamic Spectrum Alliance, é uma aliança global e intersetorial, e nós estamos focados no aumento do acesso dinâmico às radiofrequências não utilizadas. Então, um pouco o conceito de compartilhamento, mas na parte das frequências do espectro. Os membros da DSA são empresas multinacionais, também pequenas e médias empresas, e também instituições acadêmicas e outras organizações de todo o mundo. E nós trabalhamos para criar soluções inovadoras que aumentem a utilização do espectro disponível para ter uma melhor conectividade. Então, isso é para o benefício das pessoas, dos consumidores, mas também para o benefício das empresas. Ok, Marta, obrigada. Acho que foi bem objetiva a sua apresentação e certamente temos muitos questionamentos aí sobre como usar melhor, né, ou usar de forma mais equânime tanto o espectro que tem, que todo mundo quer, né? Eu chamo agora, pela ordem já da apresentação, o José Otelo, então, dos 5G América, que pode falar um pouquinho para a gente como é que a 5G América, que é também um fórum que aglutina fabricantes globais e operadoras, né, José Otelo? Como é que vocês estão vendo aí essa nova onda do Open RAN? Desculpe. Primeiro, muito obrigado por o convite a você, Miriam, também a pessoas da Telesíntese. A 5G América é uma associação que tem como membros fornecedores, desenvolvedores da tecnologia e também operadores. Nossa missão é promover o desenvolvimento da tecnologia na América Latina. Nossa maior diferença com outras organizações que nós não falamos da dinâmica de mercado e operamos consenso. Se um membro não concorda com a opinião ou com a postura do outro membro, nós não falamos desse tema. E por isso eles sempre estão falando mais de uma perspectiva, uma óptica tecnológica do assunto da telecomunicação da região. Vou deixar meu microfone aberto, porque até eu abrir fica difícil. Por favor, José, fala um pouquinho, então, se apresenta um pouquinho, fala quais são as propostas da Cisco aí para esse novo mundo aí. Um prazer. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme te ver, Miriam. E te ver tantos colegas. Trabalho muitas vezes com a Marta, uma pessoa de extrema competência. José também comentou, a Cisco é parte do 5G Américas. E o que nós queremos discutir hoje e elaborar um pouco é sobre o Open RAN. E o que é o Open RAN? RAN, né? Radio Access Network. Então, em explicação bem miúda, o rádio, que é aquele ponto finalístico que faz a conexão com o assinante final, para quem está na rua e talvez não seja ter identificado, são aquelas anteninhas compridinhas que ficam em cima da torre, né? E aquele conjunto que trabalha fora até da torre de equipamentos, que faz a última conexão da telefonia móvel com a internet. E o Open vem de padrão aberto. Há alguns anos atrás, as redes eram fechadas, elas eram um só fornecedor, poucos fornecedores, e elas era um protocolo quase que proprietário que circulava por toda a rede.
Isso veio mudando. Começou, inclusive, pelo core, que é uma área que é o centro core, vamos pensar, vamos falar, chamar de coração da rede, que é onde a Cisco é muito presente, e o conceito de open core, né, desse centro, desse coração da rede aberta, já vem de algum tempo, e ele vem se expandindo em várias camadas da rede, e agora a gente está discutindo a questão do Open RAN, ou seja, como que nós criamos um conjunto de padrões para as interfaces dessa Radio Access Network, para essa rede de acesso de rádio, para que ela trabalhe com um número grande de fornecedores, que ela não seja monofornecedor. São poucos hoje de tecnologia, quando a gente fala plenamente 5G, a gente tem 4 fornecedores maiores no mundo, e a ideia é que, em havendo um padrão aberto, em havendo interfaces abertas que permitam uma multiplicidade de padrões, existam dezenas de fabricantes participando desse mercado, que é o que a gente vê hoje no core, no coração, nas redes de transporte, nas redes Wi-Fi, onde você tem dezenas de fabricantes. Com isso, o que a gente acredita que vai acontecer é uma maior flexibilidade de contratação de parceiros tecnológicos, uma rede que vai ser mais barata para operar, mais fácil de gerenciar, uma rede mais segura, porque quando você tem uma rede aberta, tem que passar por tantos equipamentos, por tantas camadas, que ela se torna intrinsecamente mais segura. Você tem muito mais pontos de visibilidade ao redor da rede e diminui suas fragilidades. Então, esse é o objetivo do Open RAN. E a Cisco está profundamente comprometida com esse objetivo. A ideia é posicionar os diversos movimentos que estão acontecendo para acelerar esse movimento. Em alguns casos, os fabricantes vão lançar. No caso da Cisco, o nosso maior intuito agora é apoiar o maior número de fabricantes possíveis a participar desse mercado e fazer com que ele se torne uma realidade bem rapidamente. Ok, obrigada, Giuseppe. E o Evair, por favor, fala um pouquinho dos planos da Abranet, se apresenta para a gente. Boa tarde a todos, obrigado, Miriam, é um prazer estar aqui no Vatic, né, nesse evento da Telesíntese, falando sobre Open RAN, e o Giuseppe esclareceu bastante aí na parte tecnológica, né, o que é o Open RAN e o objetivo dele, né. A Abranet é a Associação Brasileira de Internet, fundada em 96, e tem acompanhado toda a evolução aí da internet no Brasil, aqui no Brasil, desculpa, porque estamos no Brasil. E temos hoje mais de 400 associados, né? Na grande maioria deles são ISPs, né? São ISPs, provedores de internet regionais, espalhados pelo Brasil inteiro, levando conectividade para locais que as grandes operadoras não conseguiam e até nem conseguem e fazem até acordos, né, com os pequenos provedores. E o intuito da Abranet realmente é a gente gerar esse conhecimento de Open RAN para os ISPs no Brasil e fomentar a interoperabilidade, né, desse Open RAN para que eles consigam atingir mais localidades com um valor de CAPEX menor, né, e de OPEX também menor, porque o Open RAN não engloba só o acesso, o RAN mesmo, né, o Radio Access Network, mas também o Core e o software também, porque fica tudo virtualizado. Então, já participamos de algumas provas de conceito, né, e a implementação é muito barata, ela é muito rápida, e isso é uma coisa muito boa para o ISP. Nós vamos discutir também aqui, ou conversar sobre as licenças, né, das frequências, como é que isso vai ser, como que não vai, como é que é hoje, MVNO ou não. Então, tem alguns senãos ainda, né, que envolvem a Anatel, que envolve algum tipo de business plan voltado para o pequeno e o médio ISP,
mas eu acredito sim que o Open RAN, assim como o Open Source, o Open Banking e todas as práticas aí abertas, né, que a Abranet apoia, também para você fomentar a competitividade, você aumentar o leque de fornecedores e aumentar também a distribuição de renda, não só entre os fornecedores, como entre os ISPs também. Ok, obrigado, Jota. Então, eu vou puxar um pouquinho o debate um pouco para o Otero, depois eu chamo a Marta, mas eu queria saber, Otero, qual é o estado da arte hoje na América Latina para o Open RAN, ou seja, quais são os países que estão mais avançados no debate, na discussão, e não só na discussão, mas também na implementação comercial de alguma dessas soluções. Novamente, o mute. Ok. Como toda a tecnologia móvel sem fio na América Latina, o desenvolvimento é muito diferente de país a país, é um desenvolvimento assimétrico. Na questão da Open RAN, agora mesmo temos trials que estão acontecendo em diferentes países. Por exemplo, foi anunciado na Argentina um trial de Open RAN neste mesmo ano, mas agora mesmo temos um lançamento comercial na Peru, com internet para todos. Temos o anúncio no mês passado de um lançamento planejado para março de 2022 na Colômbia, em 11 departamentos. O departamento da Colômbia é o equivalente ao estado do Brasil. Então, por um dos operadores móveis celular do mercado, eles planejam fazer todo um desenvolvimento em 4G com Open RAN. Também temos o planejamento para fazer um site de testes de Open RAN no Porto Rico. E a discussão de Open RAN está acontecendo em quase todos os mercados da América Latina agora mesmo. A questão o Open RAN vai ser somente para 5G ou também vamos estar fazendo desenvolvimentos, vamos estar contemplando Open RAN também para uso de tecnologia especificamente para 4G. O que está acontecendo na região indica que o Open RAN vai ser não só para 5G, sino também para o desenvolvimento e impulsar uma maior cobertura de 4G também. Isso é interessante, hein, Otelo? Mas para isso não tem que mexer na rede toda? Tudo depende também, porque é como o que acontece em outros mercados globais. Não é o mesmo que você tem um operador como Dish nos Estados Unidos ou Rakuten no Japão para fazer Open RAN, que tem um Vodafone ou um AT&T. Os acercamentos são muito diferentes na América Latina. Por exemplo, um operador que ficará muito interessado em Open RAN e Rock Mobile. Por quê? Porque é o novo operador que vai entrar a ofertar serviços móveis em Jamaica. Mas se você contempla operadores do tamanho dos operadores móveis do Brasil, o acercamento tem que ser mais focalizado das regiões e também contemplando que onde elas têm agora uma infraestrutura colocada e onde elas estão contemplando desenvolver infraestrutura na 5G nos próximos anos. Ok. É muito distinto. Cada um com seu modelinho, né? Mas é interessante essa. Eu não sabia que você já podia pensar no Open RAN para redes 4G, né? Pensei que só viesse agora com a 5G. Ô, Marta, aqui no Brasil, a Anatel iniciou o debate, ainda não foi concluído, da liberação do que a gente considera aqui como os white spaces, né? São frequências não usadas no mundo da radiodifusão. Isso está em consulta pública, ainda não foi decidido. Como é que vocês estão vendo? Se a DSA, vocês têm
uma avaliação sobre essa ocupação dos white spaces, se isso é importante, de que forma que pode contemplar a competição ou, enfim, o serviço, e quais são... Bom, vou começar com essa pergunta e depois eu continuo com outras. Obrigada, Miriam. Bom, na DSA, os objetivos da DSA são tornar o espectro abundante, geralmente para a banda larga. E isso é porque nós achamos que é importante conectar os 4 bilhões de pessoas do mundo que não têm boa conectividade. Então, para isso, nós apoiamos diferentes tecnologias. Então, pode ser as tecnologias que você pergunta agora, que são os dispositivos de espectro ocioso, conhecidos como white spaces no inglês. Também apoiamos mais desenvolvimento das redes de Wi-Fi. Então, por exemplo, a decisão de mais espectro para Wi-Fi, mesmo também o compartilhamento do espectro para as redes 3GPP, para as redes móveis. Se isso vai fazer uma abundância do espectro. Então, sua pergunta dos dispositivos que usam o espectro ocioso, sim, a Anatel teve uma consulta pública. Eles estão fazendo o processo internamente. Estamos esperando agora que eles vão ter uma discussão no conselho dos comissionados da Anatel, dos conselheiros, e estamos esperando uma decisão final para aprovar o marco regulatório dos dispositivos do espectro ocioso e depois uma segunda etapa para definir as condições da operação das bases de dados, porque isso é importante. E achamos que esta decisão vai ter uma importância para os provedores de pequeno porte, porque especialmente eles vão ter acesso ao espectro e poderão oferecer novas oportunidades para seus usuários. E também, por exemplo, para as redes comunitárias. Então, tudo isso vai permitir um melhor serviço e um acesso acessível para os usuários que agora não estão conectados. Os dispositivos de espectro ocioso estão principalmente pensados para as partes do país que são mais difíceis de oferecer serviço, porque nas cidades nós temos outras alternativas. Então, esta é uma tecnologia que vai complementar as soluções de banda larga que existem atualmente. Ô, Marta, nos Estados Unidos já foi destinada o white space para o mercado em geral, né? Você tem notícias se algum outro país aqui da América Latina também já tomou essa decisão? Ou o Brasil vai ser o primeiro latino de baixo para definir isso? Não, na região das Américas, nós temos os Estados Unidos, temos o Canadá também. Depois tivemos a decisão da Colômbia em 2017, e agora tem muitos projetos que estão em andamento. Tivemos também uma decisão recente da Peru, de permitir o uso desse tipo de dispositivos, e também Trinidad e Tobago e Guatemala. Okay. Então, esses são os países que têm um marco regulatório. Alguns estão, todavia, trabalhando para as condições técnicas. Então, por exemplo, Peru, eles tiveram uma consulta pública para definir os parâmetros de operação. Ela fechou ontem, precisamente. Então, o Brasil, mas o que é muito importante da situação do Brasil é que é um país mais grande, e também que os ISPs, os provedores de pequeno porte, são muito importantes no país. Então, nós achamos que eles vão usar a tecnologia para fazer projetos interessantes de conectividade de banda larga. Agora, nos países onde já foi definida essa questão, há, de fato, uma ocupação com novos serviços sendo prestados por operadoras inovadoras, ou Marta, ou não? São os grandes que estão ocupando essa... Ou depende da regulação de cada país? Como eu explicava antes,
as oportunidades de uso do espectro ocioso são principalmente para provedores de pequeno porte. Porque os grandes, eles podem também usar. Isso está aberto para todo mundo. Então, é uma tecnologia de uso livre. Então, no Brasil, a radiação é restrita, mas qualquer pode utilizar a tecnologia. Mas é mais importante para os provedores de pequeno porte, porque eles estão operando nos mercados onde as pessoas não têm conectividade. Então, essa é uma parte. E também estamos observando projetos que estão integrando, por exemplo, não posso dizer, mas em alguns países estamos trabalhando para fazer colaborações importantes. Então, TV White Spaces, ou dispositivos de espectro ocioso, vão fornecer a capacidade de o que chamamos a última milha, a última parte da conectividade. Bom, então, passando aqui para o Giuseppe, a Cisco entrou aí semana passada, anunciou fez um anúncio importante aqui no Brasil. O que é exatamente o que você, a Cisco, IBM e outros fabricantes se propõem a fazer aqui com o lançamento? É um comentário, sobre, nós criamos um grupo chamado Open Run Brasil, começando a dizer que é um grupo aberto, hoje feito do CPQD, Cisco, Qualcomm, IBM, NEC, Nokia, a Trópico e o Instituto Eldorado. Muitos brasileiros, muitas empresas brasileiras. E o que esse grupo se propõe? O nosso objetivo é acelerar o estudo, o entendimento e a adoção do que é o Open Run e que ele se torne uma realidade mais rápida. Fomentar, como a gente falou, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, mas de adoção de tecnologia, esses padrões abertos de interoperabilidade, integrar a cadeia de inovação, de pesquisa e desenvolvimento brasileira na cadeia global de desenvolvimento dessa tecnologia. Hoje, poucos países do mundo fabricam, desenvolvem e fabricam esses produtos. Você poderia trazer para o país essa capacidade de desenvolvimento de equipamentos Open Run e também de equipamentos que funcionam junto com o Open Run ou acima do Open Run. Equipamentos e soluções e software. Então, tem um impacto grande para o mercado local, principalmente com esse seguinte espírito. É aberto a qualquer empresa, qualquer pessoa que compartilhe essa vontade de fazer isso acontecer, mas nós realmente queremos que isso aconteça muito rápido. Servir como um ponto de interlocução, porque tem muitas discussões ainda do ponto de vista técnico, de políticas e de regulatório para como isso deve acontecer, e acontece em paralelo à existência de outros grupos, A Cisco também é parte do Open Run Policy Coalition, que abriu o capítulo brasileiro do Open Run Policy Coalition. A gente tem o ORUN, que é outro grupo. Todos eles têm o mesmo objetivo, que é viabilizar, acelerar o Open Run. O que esse grupo faz diferente, o Open Run Brasil, diferente de todos, é que tem uma presença maior de empresas locais, muitas delas que não podem ou não querem, algumas delas não podem ou não querem, está nos grupos internacionais, que são feitos muitas vezes de multinacionais, ou eles querem algo mais focado, mais olhando a realidade do Brasil, e até por ser um grupo local, levando em consideração todas as condições de contorno, como a gente chama na matemática, que o mercado brasileiro e o regulatório brasileiro tem. E, mais importante, dando muita agilidade, sendo muito mais rápido. O leilão do 5G é uma grande oportunidade. Seria uma pena se o debate do Open Run não caminhasse tão rápido, num nível tão alto, como ainda bem está caminhando, no momento onde o Brasil está definindo a sua estrutura tecnológica, o seu modelo de arquitetura de conectividade pelos próximos 10 anos. Ok, obrigada, Giuseppe. E agora, você falou que existem desafios aí para os ESPs nesse mundo open. Se você puder alinhavar para mim quais são
três maiores ou mais imediatos? O desafio maior é a licença para operar na frequência móvel, né? Os ISPs normalmente têm uma licença que é a licença chama SCM, né? Que é Serviço de Comunicação Multimídia. E para você operar em alguma coisa móvel, isso aí seria uma licença, o SCM é uma licença para operar uma internet fixa, né? Então, hoje os ISPs têm, na grande maioria, a tecnologia FTTH, né? Que é Fiber to the Home, né? Que é fixa, ou você pode usar rádio também em muitas localidades que não conseguem chegar à fibra, na região amazônica ou em outras regiões que a gente teve até aí também no debate, né? Antes de ontem. Um painel sobre a região amazônica e norte. Então, alguns locais chega com rádio também, né? E no começo do advento aí dos ISPs, era tudo rádio, né? Era um rádio ponto multiponto, que a gente chama, tinha um site com a torre, e aí todos os assinantes recebiam os rádios de assinantes, né? Então, o rádio sempre foi utilizado e o Open RAN, ele dá uma possibilidade do ISP de você capilarizar a internet em localidades menores, mais pobres, não atendidas, né? Mas ele tem que ter a licença para, mesmo atuando como internet fixa, ele tem que ter a licença da transmissão dessa frequência, né? A maioria dos Open RANs, dos rádios, são aí, não a maioria, mas o que mais está se utilizando é o 700 MB para alcances maiores, né? E é uma frequência licenciada. A Anatel tem dado autorizações de uso secundário do espectro, né? Então, localidades que não têm atuação de nenhuma operadora que é proprietária da licença, pode-se pedir a licença para usar, e está se discutindo e regulamentando quantos anos vão ser usados essa licença. Está se falando em 5 anos, que, na minha opinião, é pouco, né, para quem vai investir no local e tudo mais, e depois chegar outra operadora e tomar. O outro desafio é a própria tecnologia, né, que hoje, quer queira ou não, o ISP está totalmente focado à fibra, né? Então, ele está colocando a fibra, o intuito dele é colocar a fibra no poste e colocar a fibra para os assinantes. Então, é um outro tipo de negócio, é um negócio que vai mudar um pouco o approach dele, né? Ele vai ter outro tipo de instalação, vai ter que ter uma expertise de RF, né, dentro da própria estrutura dele, ou contratar isso de quem está vendendo, né? Tem vários vendors que já oferecem esse tipo de serviço, né, de você implantar, e vai ter a integração também com o sistema de bilhetagem dele, né, que o Open RAN vai para... Essa seria o terceiro desafio, né, você integrar o que o Open RAN faz, né, o core e toda a parte de registro, né, dos SIM cards e tudo o que está envolvido na parte móvel, que no caso dele seria fixa, né, mas teria toda essa gerência de SIM card e conectar e integrar com o sistema de bilhetagem, o billing dele, né? Então, tem alguns desafios, não são muitos. Eu acho que o mais crítico é a assessoria que vai ter que ter em termos de Anatel, né, de frequência. Ok, no caso, quando você está falando, a frequência é óbvio que dos 13 mil provedores do país, vamos dizer que 30 vão comprar a frequência, né? Imagina, então, que a ocupação do mercado secundário, 30 não, porque tem um consórcio aí que já tem 100, né? Talvez apareça um outro, vou colocar 100, que entre nas frequências. O mercado secundário, que a Anatel ainda não regulou, vocês acham que pode ser, então, o caminho para a utilização dessa tecnologia
pelos ISPs, e aí eu pergunto também para o Giuseppe depois qual é a avaliação dele sobre isso. Eu acho que é um dos caminhos, né? Como fazer um business plan baseado em alguma coisa que pode acabar em 5 anos, né? Então, é um negócio que ainda não foi regulado, mas mesmo sendo, existe um certo risco, né? Esse risco tem que estar calculado, né? Mas é muito difícil esse cálculo. Ao mesmo tempo, eu acho que pode-se criar oportunidades de última milha, assim como mencionou a Marta, o José Otero, em vários locais você tem a última milha sendo colocada pelo provedor regional em conjunto com a operadora que é dona da licença. Então, eu chamei isso de mais ou menos como um MVNO aos avessas, né? Porque você pode fazer um contrato de MVNO com uma operadora licenciada ali e você cobrir aquela localidade, levando o seu backhaul, que você já é um provedor regional, já consegue levar a sua internet até lá, você já está lá e você opera com o Open RAN nessa localidade, debaixo já da frequência da operadora grande, levando essa última milha, e tem os acordos comerciais, obviamente, quem vai ser o dono do chip vai ser ele ou outro, tal. Aí vem acordos comerciais que podem ser de diversas formas, mas ele pode ser o alcance que hoje as grandes operadoras não têm, e quem se beneficia vai ser a população que hoje não é atendida. Então, teria a participação de todos, né? E teria o atendimento à população. Então, eu acho que não só a compra da frequência ou o uso secundário, mas também tem outros casos de negócio que podem aparecer e que seja muito beneficiário para o operador, pequeno provedor, e para a população não atendida ali daquele local. Ok. Giuseppe, você imagina modelos de negócio desse sentido? Aí eu faço uma provocação minha, para a indústria, que é o seguinte: existe mesmo o Open RAN? Porque quando você fala que não tem interoperabilidade, que não tem isso, que não tem aquilo, a aposta de quem vai operar, quer dizer, é um risco muito grande, né? Não, sim, não, tem o risco. Agora, sim, existe o Open RAN, e acho que é uma tendência tão inequívoca quanto foi a abertura do COI e de outras partes. Por motivos até muito simples, tá? Não vou nem entrar aqui nos detalhes da questão de segurança e questões socioeconômicas, políticas globais. Mas olhando só o interesse do ISP ou só o interesse da operadora, existem números que o Open RAN consegue reduzir o OPEX em até 40%. Isso é uma redução, o custo é até 40%. Isso é uma redução muito relevante. Viabilizaria um modelo de negócio diferente para os ISPs, viabilizaria cobertura de novas áreas para aqueles que já estão pelos incumbents, quem já está no mercado, viabilizaria parcerias novas, né? Alguns motivos pelos quais é tão mais barato, né? Dá para você resumir Open RAN com 2 palavras: desagregação e virtualização. Uma série de dispositivos que hoje são físicos, que ficam ali no pé da torre, ele passa a ser virtualizado e levado para um centro a 10 até 20 quilômetros de distância daquela torre, e ele é totalmente gerenciado por cloud, um modelo muito mais barato, muito mais ágil. Você adota a tecnologia muito mais rápido, sem falar da questão, obviamente, também do fato de você ter dezenas de vendors ao invés de 4, é natural que você tenha mais competição e redução do preço também no CAPEX. Mas a arquitetura promove isso. Você vê que tem espaço para isso. Na verdade, se você pegar os 2 grandes exemplos, a gente tem aqui no Peru a Internet para Todos do Peru e o Rakuten no Japão, são 2 exemplos. Não tem o que se discutir se existe ou se funciona. Funciona, está funcionando. É só ele olhar, está ali, funciona. Talvez, nesses casos, é muito simples, e no Brasil, até certo ponto, seria bem viável, já que a Anatel optou pela adoção de Release 16, né, por redes standalones, onde você não vai ter a condicionante de compatibilidade com o legado,
que é o que aconteceu nesses países, tanto no Peru quanto no exemplo da Rakuten, são redes que foram criadas do zero. E aí, ele realmente é uma tecnologia que está bem pronta para uso. Onde não está pronto para uso é onde você quer fazer a questão, usar o Open RAN, trabalhando junto com a infraestrutura legada. Esse é o grande desafio. E é para isso que precisa dos protocolos, dos padrões, da abertura das interfaces, para que isso aconteça, para que as redes que são hoje de proprietárias possam trabalhar juntas, reaproveitando componentes com as redes Open RAN. Se você vai começar uma do zero... José, você está falando do maior mercado, né? Porque as redes legadas são as que têm mais investimento de, né? Muitos bilhões de anos e bilhões de dólares. Tem muito dinheiro nas redes legadas. Isso. Se você pensar na decisão que foi tomada aqui no edital, que deixou claro, é que daqui para frente serão redes novas. Você não vai poder utilizar os cores anteriores, você não vai poder utilizar as redes de transporte anteriores, né? Nas grandes cidades, né? Tem aquela limitação de que cidades acima de 500 mil habitantes, nas cidades menores você pode ter o reaproveitamento. Nesse cenário da criação de uma rede nova, não teria tantos desafios assim. Agora, de fato é esse, você tocou no ponto central. Fazer funcionar com o que está instalado, com a base instalada, é um desafio. E aí a gente não tem que chamar como, não só isso, e como a gente até realmente entende esses serviços, né? Como que a gente entenderia uma rede 5G Open RAN da mais moderna possível, trabalhando com Core 4G e numa rede de transporte que foi construída quando você ainda tinha o 2G. Até a questão da própria nomenclatura e do serviço que se integra tem que ser adaptado. Mas a busca, eu acho, de todos é justamente desagregar, virtualizar, simplificar isso, da transparência e permitir com que a escolha de uma arquitetura proprietária ou uma arquitetura aberta seja tão simples quanto uma escolha econômica, financeira e de viabilidade técnica. Ok. Otelo, falando um pouquinho o Giuseppe falou da nossa escolha aqui, da escolha da Anatel pelo padrão standalone, você pode falar para mim um pouquinho, só para me atualizar, quais são os países das Américas que já fizeram o leilão da 5G e quantos tem com padrão SA, o standalone? Com standalone, de 5G, ok, certo. Com standalone, são poucos os países da América Latina que têm desenvolvido uma rede comercial agora mesmo. Tem Colômbia, Bogotá com um operador DirecTV, tem Porto Rico e Islas Vírgenes dos Estados Unidos somente. Os demais países estão fazendo non-standalone ou DSS, okay, que é a tecnologia que está sendo utilizada no Brasil por 2 operadores móveis, que não é considerada por lá na Anatel como 5G. E como é que você avalia, e quais são todos os países já fizeram seus leilões, vão fazer, esse é o ano que estão fazendo, como é que está a coisa da venda da licença do 3,5 na região? Quase todos os países da América Latina têm planejamento de fazer assinamento de espectro pronto nos próximos 18 ou 24 meses agora. Uma coisa é que eles planejem fazer o assinamento de espectro, outra coisa é que acontece, certo? Mas, por exemplo, eu acredito que o Brasil vai avançar em assinar espectro prontamente, também a República Dominicana. Acredito que vai poder acontecer mais situações em Colômbia, situações em México muito mais complexas. Então, eu acredito que vai demorar um pouco. Agora, se lembrarmos um pouco, vemos que o primeiro país na América Latina que faz um processo de assinamento de espectro só para 5G foi Chile. Em janeiro deste ano, agora Chile tem assinado bandas baixas, médias e milimétricas para
começar a fazer o desenvolvimento da rede de 5G neste país. Uhum. Ô, Marta, falando um pouquinho do 5G aqui nas Américas, vocês têm outras frequências? Quais são as frequências prioritárias que vocês estão defendendo, vocês enquanto aliança, para que haja há frequências por bloco, por região, ou há frequências core, como a gente tem, por exemplo, do 5G, todo mundo tem que ter 3,5, senão a gente não fala de 5G. Do ponto de vista da abertura das frequências, né, do maior compartilhamento das frequências, a aliança tem alguma preferência por outras frequências que deveriam ser, enfim, compartilhadas, ocupadas, distribuídas ou não? Não, eu acho que as frequências que estão destinadas para 5G devem ser frequências globais, porque isso vai gerar economias de escala. Então, é muito importante focar ações sobre as mesmas frequências. Então, não. O que a DSA está trabalhando é mais uma consideração dos requerimentos do mercado. Então, estamos vendo agora que em muitos países temos requerimentos para as verticais, que chamamos as verticais, sim? Então, pode ser as partes que estão interessadas para ter suas próprias redes de 5G. E o que nós encontramos é que é muito difícil ter esse tipo de sistemas com os marcos regulatórios atuais. Então, o compartilhamento do espectro pode ser uma forma de encontrar um bom balance entre os requerimentos da indústria privada, mas também os requerimentos de fornecedores de pequeno porte, os ISPs, e outros autores que querem ter acesso ao espectro, mas agora não podem. Então, essa é uma consideração da DSA. Nós achamos que o compartilhamento pode ser importante, mas isso seria nas mesmas frequências que estão identificadas para 5G. E também depende das políticas regulatórias. Alguns países têm decidido deixar uma parte só para as verticais. Outros países dizem não, somente temos um esquema tradicional, onde o assinamento é somente para os operadores, e eles vão fazer transações de mercado secundário, como as outras partes interessadas. Nós achamos que o compartilhamento pode ser outra solução. Então, o espectro é assinado para os operadores, para as operadoras, mas alguns lugares onde elas não estão desenvolvendo redes, pode ser utilizado de outra forma. Então, isso é o que Evair falava um pouco antes, de use ou compartilhe. E cremos que isso é uma solução interessante. Ou também podemos ter os sistemas que estão tendo um compartilhamento do espectro, por exemplo, nas faixas que no Brasil não podem ser liberadas completamente para um uso exclusivo licenciado. Então, o compartilhamento pode ser uma forma de ter redes localizadas, geograficamente falando. Então, outros sistemas podem operar e novas redes de banda larga também. Então, as soluções, há muitas possíveis soluções. Nós, personalmente, como aliança, achamos que o mercado secundário, da forma tradicional, pode ser ineficiente. Isso é porque é muito difícil que as grandes empresas transem com as pequenas empresas. Então, se isso é ineficiente, umas regras mais transparentes de compartilhamento, de uso ou compartilhe, podem corrigir o problema Marta, mas o mercado secundário, aqui no Brasil, é uma grande promessa da Anatel de que isso vai resolver a vida da competição. Você acha que pode ter problemas? Qual é a ineficiência do mercado secundário? Eu acho que a ineficiência pode ser se as regras não estão corretas, mas o mercado secundário per se é uma boa iniciativa, porque você tem mais competência, os atores que precisam do espectro vão ter acesso ao espectro, mas o que nós temos observado nos outros mercados, que já têm mercado secundário, é que algumas vezes tem ineficiências. Por exemplo, isso que eu falava, é muito difícil ter uma transação de um grande com um pequeno.
Algumas vezes também, cada transação deve ser aprovada pelo regulador. E isso vai tomar tempo. Então, se as transações são transparentes e rápidas, e podem ser automatizadas com as regras claras, então vai ser mais rápido. Por exemplo, se alguém precisa espectro para somente por 6 meses, porque vai ser uma coisa especial. Então, ele pode pensar em fazer uma transação de mercado secundário, não há 10 anos ou há 20 anos, mas mais focado. É isso. Não é o conceito que não está bem, mas as regras... Como aplicar o conceito na vida real, né? Tá certo. E você falou que vocês têm uma preocupação da proposta do edital, que ele limita em 5 anos, né? Na verdade, o edital, eu tenho uma leitura diferente, tá? Eu leio que quem comprar a frequência terá uma reserva de 5 anos para poder fazer o mercado secundário. Está lá no anexo 4, mas, enfim, regras do edital, a gente tem que ler as vírgulas, né? Verdade. O prazo de 5 anos, alguém falou, mas eu não vi escrito, ainda não vi onde é que está isso em alguma regra. Mas, assim, se for 5 anos de possibilidade, por que vocês têm preocupação em relação a isso? Porque quando você faz pensando numa tecnologia móvel, né? Toda tecnologia de cobertura móvel, ela exige bastante cobertura, né? Você não pode colocar numa cidade um site somente e a população não ser atendida ali. Então, se você tem uma localidade um pouquinho maior em que um provedor vai fazer um investimento em torres, em rooftops e alguma coisa que ele vai ter que colocar investimento ali e vai integrar essa rede e tudo mais, 5 anos para ele é um investimento, a gente está falando em pequenos provedores, né? Então, para ele é um investimento considerável e é um limitante em tempo ali que vai vir o bicho-papão da operadora que tem a licença e tomar dele aquele mercado e ele vai perder todo aquele investimento. Então, quando a gente faz aí o cálculo de ROI hoje para a operadora de telecomunicações e com a inovação tecnológica mudando toda hora, você tem que fazer os upgrades e tudo mais. Então, são cálculos assim que, relembrando quando eu já fui um SP na vida, né? Então, é complicado, né? Você vê um distanciamento. Pode ser que para o Open Run e a redução de custo que o próprio Giuseppe falou, né? Que é bastante, né? Com relação aos equipamentos das redes legadas e tudo mais, pode ser que esse ROI diminua, mas eu acho que vai se chegar num consenso. Eu não acho que a Anatel vai dar mais que 5 anos. Eu já vi alguns diretores falando em eventos e tem alguma coisa escrita já sendo, né, aprimorada, mas eu acho que não vai passar de 5 anos, né? Mas é sempre uma luta da Abranet brigar pelos direitos, pela boa competitividade aí e dar uma durabilidade maior do negócio para os pequenos provedores. É sempre o papel de vocês. Gente, eu sinto informar, mas o nosso prazo já passou. já passa rápido demais, né, o papo. Então, eu vou abrir para vocês para falarem o que eu não deixei vocês falar e fazer suas considerações finais. Então, eu começo agora de trás para frente. Por favor, você foi o último, pode se despedir primeiramente, então. Gostaria de agradecer novamente, é muito bom estar conversando sobre novas tecnologias e todo esse ambiente que o Open Run está promovendo, né? A gente sabe que por trás disso, nas iniciativas das grandes empresas, né? Os grupos, o TIP, o Open Run, o All Run, alguns outros iniciativas, agora o Open Brasil, que nós vamos querer participar do Open Run Brasil também, e é muito bom que sempre por trás tem alguma coisa mercadológica e comercial, né? Alguém está querendo
expandir, alguém está querendo fazer alguma coisa, mas no frigir dos ovos e lá na frente quem vai se beneficiar também vão ser as localidades que não estão sendo atendidas hoje, né? Eu fiquei impactado com algumas notícias aí do governo que não ia deixar pegar o benefício lá do Covid, quem não tivesse entrando no app da Caixa Econômica, né? E eu fico pensando, a gente anda pelo Brasil às vezes, fico pensando as pessoas que não têm acesso à conectividade não conseguem ter acesso a isso. Então, é bom esse debate, eu agradeço muito, e a Abranet sempre quer fomentar isso, fomentar os protocolos abertos para que mais pessoas entrem, mais empresas participam e mais população possa ter acesso à conectividade, que agora é muito importante para a saúde, para a educação, para banco, até para a ajuda do Covid, né? Então, obrigado pela oportunidade, estou à disposição aí para qualquer evento que a Telecíntese precisar da gente. Obrigada, Evair. Por favor, José. Olha, a mensagem que eu quero deixar é que o Open Run é uma grande oportunidade, como o Evair colocou, para aumentar a inclusão digital do país, né? Levar conectividade para aqueles que estão excluídos. Eu acho que é o maior realização, que é um entendimento que a gente tirou dessa pandemia, é que todos têm que estar incluídos, né? Ninguém pode realmente ser deixado para trás. Isso facilitaria o acesso. Ele pode desenvolver bastante a capacidade tecnológica do Brasil e incluir o Brasil nessa cadeia de desenvolvedores e fornecedores de RUN, que hoje é dominado, como eu falei, por pouquíssimos países. Democratizaria, traria conhecimento, R&D, propriedade intelectual para o país. Acho que é um grande momento para que esse debate caminhe e isso seja implementado. Eu só tenho a agradecer muito pelo convite. Muito obrigado aos meus colegas de painel. Uma honra compartilhar o painel com todos vocês. Uma boa tarde a todos. Bom final de semana para quem está nos assistindo. Obrigadão. Por favor, Otelo, suas considerações finais, por favor. Otelo? Okay. Primeiro, agradecer novamente a Innovati, Telecíntese e Miriam por convite e falar que eu concordo com os panelistas, como o Giuseppe, que a Open é uma oportunidade para promover a conectividade nos países da América Latina. E também eu desejo terminar comentando uma coisa importante. A Miriam, você falou que a maior parte do negócio está na infraestrutura legal, mas tem que lembrar que cada 10 anos nós temos uma nova geração de móveis. Então, a tecnologia está em desenvolvimento contínuo. Então, ao curto, médio e longo prazo, vamos estar em desconexões de rede legal. Então, isto faz que a importância que a Open RAN tenha uma grande importância para a conectividade dos países em desenvolvimento, como os países da América Latina. Também temos agora muitas gerações concorrentes da América Latina, mas isso não significa que toda essa região tem novas gerações ofertando serviço. A grande parte da América Latina agora mesmo só tem segunda ou terceira geração ofertando serviço, e isso é uma grande oportunidade para Open RAN, para conectar cidades, regiões rurais, avançadas com quarta e quinta geração. Só isso. Ok, obrigada. Então, obrigada pela aula. E, Marta, por favor, suas considerações. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer que a gestão dinâmica do espectro e o Open RAN são dois peças do mesmo quebra-cabeça. Então, você não precisa ter as duas juntas, mas para os provedores, para aqueles que vão desenvolver as redes, é importante ter um marco flexível. Então, do ponto de vista da regulação do espectro, é importante gerar as oportunidades e ter novas oportunidades, não continuar fazendo o mesmo, porque o que nós observamos é que o mesmo
todavia, muitos não estão conectados. Então, é importante ter a mente aberta para a inovação. E eu agradeço muito a invitação de hoje de Inovatic. Gente, muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês, aprendi bastante também, mas vou continuar, o nosso papel de jornalista é sempre instigar e provocar. Na próxima, eu espero que vocês tenham mais, avancem também nos exemplos, né, desse mundo novo que chega com muita rapidez, e a gente tem que estar atento a tudo, né, para não poder errar muito, né? Porque a gente, jornalista, acha que erra todo dia, então tem que estar muito atento para isso. Gente, muito obrigada para vocês, foi um prazer enorme, obrigada aos nossos internautas e espectadores, aqueles que, com galhardia, estão aqui ainda nos acompanhando, depois de 3 dias de intensos debates. Brigadão, a gente vai ter um outro evento em novembro, o Inovatic, de 10 a 12 de novembro, aí com foco na região sul-sudeste, mas certamente com debates globais e que afetam, no fundo, o Brasil e todos os brasileiros e muitos, na verdade, todos, né, do globo, quando a gente fala de uma tecnologia, de soluções tecnológicas desse nosso mundo da mobilidade da banda larga, né? Gente, muito obrigada para vocês, até a próxima, foi um prazerzão, tá? Tchau, tchau.